Oh, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que alegria! Estamos aqui continuando a nossa série de quinta-feira. Que Deus te abençoe, amém? Muito bom estarmos repartindo o pão. Muito bom estarmos nesses momentos proféticos de crescimento. Esses momentos que nós damos para o Senhor é sempre vantajoso, sabe? Deus está com seu olhar de amor atento, sempre aguardando que respondamos a graça, nos entregando voluntariamente a Ele por amor. Nós estamos aqui com alegria, não por obrigação, né? Mas sim é um grande privilégio nós nos unirmos. A Bíblia diz claramente que onde dois de vocês se reunirem em meu nome, estou ali no meio deles. E a presença do Senhor vai produzir em nós, com certeza, nesses momentos agora, grandes benefícios em nossa alma. Nós estamos hoje com a parte 4 do tema, onde temos falado da importância de sermos mais intensos, mais profundos no nosso relacionamento com Deus pela graça. Isso não pode ser feito debaixo de culpa, né? Isso não é operado através de esforço humano. É um milagre. Assim como nós recebemos a Cristo pela fé, dependendo da graça para sermos salvos, assim nós recebemos a ajuda do Espírito Santo como a respiração, passo a passo. Assim, é de fé em fé que o Senhor derrama graça sobre graça. Avançando pela graça é algo que realmente funciona. Muitas pessoas, elas tentam se consagrar debaixo de culpa. Elas se consagram para ter mérito diante de Deus, para ver se assim elas merecem a cura, a bênção, né? Então elas se consagram, mas não em Cristo, não no Espírito. Não é uma adoração em espírito e em verdade. Por isso é perdido. É um sacrifício de tolo, é uma obra morta. Quando a pessoa ela ainda está antes da cruz, sabe? Ela não compreendeu que em Cristo ela já é aceita, já tem crédito ilimitado, infinito. Que em Cristo ela é filho, herdeira. Que em Cristo ela é amada, né? E que todos os méritos de Cristo estão sobre ela quando ela crê em Cristo, depende do sacrifício de Cristo. Paulo, escrevendo lá em Filipenses 3,9, ele diz: olha, eu apresento Jesus como minha justiça diante de Deus. Então, quando nós chegamos ao fim da nossa tentativa de sermos aceitos, salvos e abençoados por Deus, baseado no nosso desempenho, a vida cristã começa. É impossível se santificar pela graça e pela culpa ao mesmo tempo. É impossível você se consagrar com motivação correta se não for pela graça. A Bíblia diz que não é por necessidade, nem por obrigação, com tristeza, mas Deus ama aquele que faz com alegria. O Salmo 1 diz que aquele que tem alegria e medita nessa palavra com alegria todos os dias, tudo que ele fizer prosperará. Portanto, o ingrediente da alegria é que é o milagre. Fazer porque tem que fazer, ou fazer porque tem necessidades, não é excelente. Vamos falar sobre isso? Uma vez eu estava aconselhando um jovem, né? Um adolescente, acho que ele tinha uns 14, 15 anos. E quando ele fez algo que era repreensível, né, na internet, eu falei para ele: escuta, mas você não é cristão? Ele falou: ah, pastor, me perdoa. Ai, pastor, quantos capítulos da Bíblia eu vou ter que ler? Tipo como um castigo, né? Então a leitura bíblica é um castigo. É como se dissesse assim: entristeci-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando nós vemos a vida cristã como um fardo, uma obrigação, quando a vida cristã ela é chata, monótona, enfadonha, é porque nós estamos no comando, tentando na carne. Nós não conseguimos resultados aí. Aí é obra morta, irmãos. Porque o máximo que a carne pode fazer é tentar, mas ela não pode conseguir agradar a Deus. Para agradar a Deus é preciso primeiro tomá-lo como fonte, né? Para adorá-lo em espírito e em verdade, estar debaixo do sangue de Jesus, tendo este sangue como pagamento para que Deus nos ouça, né? Jesus como intermediário, como advogado. Tendo esclarecido sua fé de que estamos depois da cruz. Tudo que nós fazemos em Cristo
nós não fazemos para ser aceitos, mas porque já fomos aceitos. Com gratidão, com amor, com alegria, com uma mente esclarecida, com uma mente renovada. Não debaixo da lei, debaixo da graça, nós estamos falando. Não debaixo de culpa, mas debaixo da graça. Isso faz toda a diferença. Há muita gente, irmãos, como diz lá em Isaías, que jejua e Deus não ouve. Porque a motivação está errada, eles foram ensinados errados a barganhar com Deus. Eles jejuam para que Deus tenha dó deles e aí eles mereçam uma bênção. Quando em Cristo eu já recebo gratuitamente. Ou aqueles que dão dinheiro com a intenção de que Deus os abençoe, quando na verdade nós já somos abençoados e quando semeamos com gratidão, Deus multiplica. Isso faz toda a diferença, irmãos. Aquilo que nós fazemos em Cristo tem galardão e é agradável a Deus. Mas aquilo que fazemos na carne, religiosamente, debaixo de culpa, é obra morta. Deus não quer que nós nos cansemos em vão. Deus não quer que nós nos sacrifiquemos e suamos na carne. Mas Ele quer nos ensinar a sermos produtivos no Espírito. Porque duas pessoas estão fazendo a mesma coisa, mas uma está fazendo em espírito e em verdade, a outra está fazendo na carne. Estão fazendo a mesma coisa, mas uma está fazendo sem entendimento. Por isso a obra dela não é aceita. Assim como tanto Caim como Abel ofereceram uma oferta, mas a oferta de Abel foi aceita porque o coração dele estava correto. E a de Caim não foi aceita. Então diz, olha, se o teu coração mudar, você se arrepender, Caim, a tua oferta será aceita. Então muitas pessoas não sabem como ser aceitáveis diante de Deus pela fé em Cristo. Eles são religiosos, sabe? Então nós vamos falar sobre isso de forma breve aqui. Eu não quero cansar os irmãos, mas eu creio que esse estudo é muito relevante, sabe? Muitas pessoas procurando a Deus e poucos estão encontrando. Muitas pessoas, queridos, estão orando, poucos estão alcançando resultados. Muitas pessoas estão se consagrando, poucas estão percebendo e avançando na vida cristã. Porque eles estão fazendo porque foram ensinados errados. E do jeito errado, irmãos, Deus não coloca o seu selo dele, Ele não confirma. Muita gente se cansando religiosamente. Mas aqueles que são do Senhor, Ele abençoa até dormindo. Nós vemos aqui um exemplo para nós. O livro de Gálatas, capítulo 3, que eles começaram crendo e dependendo de Cristo para serem aceitos por Deus e salvos, não é? De repente, amados, no meio do processo, porque o diabo ele sabe que se você continuar pela graça, você vai avançar. O diabo sabe que se você continuar pela graça, você vai achar a Deus. Deus vai mudar o seu coração, Deus vai te abençoar no visível. O diabo só teme o evangelho da graça. Tanto que Paulo diz que se alguém vier até um anjo do céu e pregar outro evangelho, que não for o evangelho da graça, está amaldiçoado. Então todo evangelho que não é o evangelho da graça é amaldiçoado, porque vai gerar mornos, equivocados e decepcionados com Deus. Porque as seitas, elas geram pessoas frustradas. Deus não aceita o jeitinho nosso, tem que ser como está na palavra. Sem acrescentar nada, sem tirar nada. Amém, irmãos? Essa lucidez ela é muito importante no processo. Olhe para os pregadores, para que eles sejam lúcidos, não acrescentando nada, não tirando nada, mas pregando como Pedro, Paulo, João. O evangelho genuíno, o conselho completo de Deus. Amém? Porque quando o evangelho ele é realmente de Deus, ele produz mudança, crescimento e fruto. O falso evangelho é muito parecido com o verdadeiro. Tanto que os cristãos da Galácia caíram. Você vê no primeiro século, hoje nós estamos no século 21. No primeiro século aqui, a igreja da Galácia se equivocou teologicamente. Estava procurando a Deus e não estava achando. E Deus os repreendeu por isso. A carta da Galácia é uma correção doutrinária. Amém? Então eu quero falar para você que não só o que fazemos é importante, mas como fazemos. A motivação ela é tão importante quanto o ato em si. Quando nós realmente queremos aprofundar o nosso relacionamento com Deus, não pode ser debaixo de culpa, condenação ou esforço na carne. Isso aí, meus irmãos, morte na panela. Isso aí estraga tudo.
Se eu não entrar no Santíssimo pelo sangue de Jesus, sabendo que em Cristo eu sou aceito, amado e herdeiro, e eu não me revestir, depender completamente do Espírito em todo o processo, do início ao fim da minha vida aqui nessa terra, se eu não depender do Espírito Santo em todo o trajeto, eu não consigo contactar Deus, porque Deus é Espírito, e somente o Espírito é que revela as profundezas de Deus para mim e me dá fé. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 9 em diante, fala que o Espírito Santo foi nos dado para revelar o que temos recebido gratuitamente no Espírito. Recebemos isto em Cristo e é percebido no Espírito. Isso faz toda a diferença, irmãos. Há muita gente que está procurando Deus, mas não em Cristo. Está procurando Deus Pai, da onde desce toda a bênção, né? Lá em Tiago capítulo 1 diz que toda a bênção desce lá do Pai das luzes. É do Pai que vem a bênção, do Santíssimo. Só que muitos não conseguem achar o Pai, porque eles não estão indo confiando em Cristo para serem aceitos por Deus. E muitos creem em Cristo, mas não se revestem do Espírito para ter os seus olhos espirituais, ouvidos espirituais abertos e o coração transformado para crer. Como diz o Salmo, uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa estar todos os dias na presença do Senhor junto com meus irmãos, para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Então Adão e Eva tiveram seus sentidos espirituais fechados. O Espírito Santo ele nos concede capacidade de perceber, visão espiritual, e de ouvir e aprender e ser transformado pela graça. Há muita gente, irmãos, que não está achando a Deus, embora está procurando. A Bíblia diz que muitos tentarão, procurarão entrar e não conseguirão. Porque não entendem realmente como. Disseram para eles o que eles tinham que fazer, mas não explicaram como fazer. Portanto, eles oram, mas não da maneira bíblica. Eles jejuam, mas não da maneira bíblica. Eles contribuem financeiramente, mas não da maneira bíblica. Eles meditam na palavra para terem mérito. Eles leem a Bíblia e dizem, ó Deus, eu li a Bíblia, agora me abençoa, me cura. Ó Deus, eu fui na igreja, buscando mérito, buscando ser aceitos. Quem ainda não tem uma fé esclarecida que em Cristo ele já foi aceito, tudo que ele faz é tentando ser aceito. Então ele não está na fé. E tudo que não é de fé é pecado. Romanos 14, 23. Amém? Até mesmo a consagração sem fé, ela é pecado. Porque você está dizendo que Cristo não te salvou e você está tentando se salvar pelas boas obras. Esse foi o erro de muitos judeus, lá em Romanos 9, do 30 ao 32, diz que eles não conseguiram entrar porque tentaram pelas boas obras. As boas obras, elas são o efeito da salvação, e cada vez são mais abundantes, e não a condição para ser salvo. A condição para ser salvo, Jesus pagou lá na cruz, e nós recebemos isso gratuitamente através da fé. Somos salvos pela graça através da fé. E somos salvos pela graça não somente do pecado, do inferno, mas somos salvos pela graça da carnalidade para uma consagração verdadeira e para níveis cada vez mais profundos com Deus. Vamos falar sobre isso? Aqui em Gálatas, capítulo 3, se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar junto comigo, é muito bom. Em Gálatas, capítulo 3, mostra o erro teológico daquela igreja, onde eles estavam desviando-se do caminho original. Eles entraram neste caminho por fé, dependendo completamente de Cristo, e no meio do caminho o diabo, que sabia que eles estavam avançando, alcançando resultado, o diabo viu que se eles continuassem pela graça, através da fé, eles iriam alcançar a maturidade, a frutificação. Então o diabo veio e colocou o quê? Heresia. Colocou o fermento do inferno. O diabo atrapalhou, enganou eles. Assim como enganou a terceira parte dos anjos, o diabo estava enganando a igreja da Galácia. Porque eles foram arrastados, afastados, equivocados. O diabo os enganou e engana muita gente. Muitas pessoas hoje em dia, até igrejas, são levantadas em cima do quê? Tentativa de ser aceito por boas obras. As boas obras têm um valor muito grande para galardão, são efeito, evidência da salvação, mas não condição para ser salvo. Entende? Aqui em Gálatas capítulo 3 diz assim: a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Ó insensatos Gálatas. O que quer dizer insensato? Sem entendimento, tolo.
ignorante. Deus estava falando através de Paulo que os cristãos da Galácia estavam equivocados, fora de si, sem entendimento. Você está vendo? Para nós não cairmos nos mesmos erros que eles, vamos aprender? Vamos aprender nessa noite? Quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? Eles não estavam obedecendo à verdade. Eles não estavam atendendo à verdade, eles estavam atendendo a uma outra voz. O diabo estava chamando eles estavam respondendo. Eles pensavam que estavam seguindo a Deus. Eles pensavam que estavam agradando a Deus, mas eles não estavam atendendo à verdade. Eles estavam atendendo uma outra voz, que nem Adão e Eva, que não atenderam a verdade no paraíso, né? Mas atenderam a voz do diabo sem perceber. Estavam sendo enganados. Amém? Você não vai ser enganado, tá bom? Nós vamos aprender, amém? Olha aqui. Ele diz: quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? Quem foi que hipnotizou vocês, enganou vocês? Quem foi que fez a cabeça de vocês para vocês não obedecerem à verdade? Quem foi que enganou vocês e apartou vocês da verdade? Qual que é a verdade? Jesus Cristo, a palavra de Deus. A dependência da graça debaixo do sangue de Jesus, com temor e tremor humilde. A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Vocês que viram, vocês que aprenderam sobre Jesus crucificado, que derramou seu sangue para vos salvar e vos deu o Espírito Santo para te ajudar nas suas fraquezas. O que está acontecendo com vocês, cristãos da Galácia? O diabo está enganando vocês e vocês não estão percebendo. Um pouco só de ferimento levaria tudo a massa. Só quisera saber isso: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo volta lá no início e diz o seguinte: quando vocês receberam Jesus, vocês receberam porque vocês tinham um bom comportamento, foi recompensa por boas obras? Deus salvou vocês e deu o Espírito Santo lá no início porque vocês fizeram boas obras ou foi porque vocês disseram: Deus, eu não mereço, cobre com teu sangue, eu estou perdido, pobre, cego, nu, miserável, eu não consigo ser salvo, eu preciso do sangue de Jesus, do teu perdão, eu preciso que o Senhor me perdoe e me dê o teu Espírito Santo. Lá no início eles começaram como totalmente quebrados, totalmente indignos, totalmente sem nenhuma condição de ser salvos. Eles dependiam completamente de Cristo para Deus os aceitar, os perdoar e os salvar. Eles começaram bem, começaram dependendo inteiramente da graça, começaram com seu coração totalmente dependente do Senhor Jesus Cristo e por isso Deus lhes deu o Espírito Santo. Deus não deu o Espírito Santo porque eles eram bonzinhos, merecedores, porque as obras deles eram maravilhosas. Não. As nossas obras eram péssimas, eram horríveis, eram podres. Antes de receber a Cristo, nossas obras eram vergonhosas, né? Agora ele diz no versículo 3: sois tão insensatos, novamente Paulo fala, que tendo começado pelo Espírito. O que é o Espírito? O Espírito da profecia aponta para Cristo como Salvador, como sem ele você não pode ser aceito, Deus não te ouve, Deus não ouve pecadores, você não pode ir para o céu, porque ninguém vai para o céu por boas obras, né? Muitas pessoas pensam que tem uma balança, né? Aí chega lá no céu, eles pesam, se tiver mais boas obras do que más obras, sobe. Se tiver mais más obras, desce. Não, ninguém é salvo por boas obras. Ninguém é salvo por comportamento, por desempenho, por mérito, por boas obras. A salvação é um presente de Deus. Em 1 João capítulo 5, do versículo 11 ao 13, diz que a salvação é um presente que Deus dá quando eu coloco toda a minha fé, 100% da minha fé, no Senhor Jesus Cristo. Quando eu reconheço que não posso ser salvo, que eu não consigo me salvar, que eu estou perdido sem Ele, quando eu coloco toda a minha esperança, expectativa e dependência no que Cristo fez na cruz do Calvário, Deus me dá o presente da salvação. Quando a minha fé não está em Buda, Krishna, em outros nomes, quando a minha fé não está em homens, pessoas, santos, placas de igreja, quando a minha fé inteira, 100%, a minha dependência total diante de Deus está no Senhor Jesus Cristo, quando eu coloco toda a minha dependência em Jesus como meu único e suficiente Salvador, quando eu reconheço que Jesus é o meu Salvador, quando eu dependo de Jesus, eu oro em nome de Jesus, a Bíblia diz que Deus me declara sem culpa, salvo, perdoado e herdeiro. Então essa é a entrada. A entrada da vida cristã é: eu entro diante de Deus Pai,
O caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Não há nenhum mediador, ninguém, nenhum outro nome. Não tem nenhum outro santo, nenhum outro nome que seja mediador entre eu e Deus. O único mediador é Jesus Cristo, que se fez carne, morreu e ressuscitou e derramou seu sangue por mim. Ele é o único que pode me salvar. E eu não preciso de outro além dele. Além de Jesus, eu não preciso da pedra da sorte, do horóscopo. Além de Jesus, eu não preciso disso e daquilo. Não, Jesus é meu único e suficiente Salvador. Eu tendo Ele, eu não preciso de nada mais. Eu não preciso de um santinho, de milagres. Eu não preciso de passe. Eu não preciso de fazer sacrifícios nenhum. Em Cristo eu sou aceito. Se a minha fé estiver 100% em Jesus, Deus me declara 100% aceito, salvo, perdoado, herdeiro e cidadão dos céus. É um presente. Mas a minha fé não pode estar dividida, polarizada em vários. Eu não posso confiar em vários advogados. Não posso colocar a minha fé em vários deuses. O único Filho de Deus é Jesus Cristo. Quando eu coloco toda a minha fé nele, não adianta colocar fé em Jesus e São Cipriano, em Jesus e São Tomé ou São Longuinho, em Jesus e Santa Bárbara. Não, é Jesus Cristo, acabou. Se a tua fé não estiver misturada, ela estiver totalmente no Senhor Jesus Cristo, Deus te declara salvo, filho, herdeiro e te dá o Espírito Santo. Foi o que aconteceu com a igreja da Galácia. Mas agora ele diz: sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora, ou tente acabar agora, concluir a obra pela carne. Eles começaram dependendo completamente da graça de Cristo. E agora eles estavam tentando se santificar pelo esforço, pelo mérito. Eles estavam tentando chegar diante de Deus por obras. Tentar ser aceito por Deus, ou melhorar-se para ser aceito por Deus. Então nós não conseguimos aprofundar o nosso relacionamento com Deus se nós mudarmos o método. No início foi pela fé? Foi. Então tem que ser pela fé até o fim. Se nós fomos salvos pela graça através da fé, nós somos santificados pelo Espírito através da fé. Nós somos abençoados por Deus através da fé. Tudo, do início ao fim da vida cristã. Romanos 1,17 é de fé em fé. Não pode mudar isso aí. Não chega um tempo em que eu chego diante de Deus e digo: ó Deus, aqui é o Carlos, eu orei porque eu preguei, Deus, o Senhor está vendo minhas boas obras. Não, nunca vai chegar um momento em que eu chego pessoalmente diante de Deus pelas minhas obras. Eu sempre vou chegar a Deus até o fim da minha vida, dizendo: Pai, em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, tendo Jesus como meu advogado, tendo Jesus como o meu Salvador, me ouve. Aí Deus, vendo a minha fé em Jesus, Ele me ouve. Ele vendo a minha fé em Jesus, Ele me perdoa, Ele me cura, Ele me abençoa. Isso é no início até o fim da vida cristã. Nunca vai chegar um momento em que eu vou conseguir me melhorar a ponto de dizer: agora não preciso mais de Jesus, agora é eu e o Senhor Deus. Agora é minhas obras aqui, tá vendo? É meu dinheiro aqui, olha aqui quantos cultos eu fui, quantos versículos eu li, olha, eu ajudei o pobre, ajudei a viúva, agora olha. Não, as boas obras, elas agradam a Deus, são importantes, são evidência de salvação, são efeito da salvação. Deus com certeza tem galardão até para um copo de água fria. Tudo que você fizer de bom, é bom que faça mesmo, mas não para ser aceito e salvo, mas já como aceito e salvo. Aqui, Davi estava na antiga aliança e ele compreendeu algo que muitas pessoas não compreendem. Ele lá no Antigo Testamento, ele compreendeu que quando você começa a buscar a Deus, o diabo começa a tentar te desmotivar. Colocar um peso na oração, no jejum. Colocar atrapalho para você ir na igreja, não conseguir ir na igreja. Colocar dificuldade entre os irmãos, inimizades. Colocar tentações, colocar mundanismo, carnalidade, para que você volte, como uma porca que volta para a lama, como o cão que volta para o vômito. O diabo, ele quer amornar o crente. Então ele tenta incentivar o pecado, dizer que você precisa do pecado, te comparar as pessoas do mundo como melhores do que da igreja. Os amigos do mundo é que são bons, os amigos de bares que são bons, as pessoas da igreja não valem nada, não adianta você ir para a igreja, lá só tem hipócrita. Então ele vai trabalhando aos pouquinhos, para tirar de você o desejo da palavra, da oração, de estar com os irmãos cheios do Espírito Santo, como uma brasa que vai se apagando. E vai incentivando o pecado, a carnalidade, a preguiça. E também, como nós estamos falando nesse texto, ele vai incentivando você a deixar Jesus e confiar em si mesmo nas suas obras. Deixar Jesus e tentar chegar diante de Deus com mérito pessoal, com justiça pessoal.
Mas no Antigo Testamento, nós vemos aqui que Davi entendeu que sempre que nós nos desmotivamos, não adianta se culpar. Se eu estou desmotivado para ler a Bíblia, não adianta eu me forçar a ler a Bíblia na marra, porque Deus ama o que dá com alegria. E para mim, ler com alegria tem que ser com a ajuda do Espírito Santo. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. João 15, né? Ele diz que ninguém pode receber nada que não for dado do céu. Então, assim como nós precisamos da respiração, passo a passo, a cada batida do coração, assim como nós precisamos do Espírito Santo. Entende? Para sermos enchidos continuamente. Ele sempre está disposto a nos encher. Nós temos que ser humildes para continuar recebendo. Nunca achar que somos pessoas autossuficientes, mas sempre dependendo do Espírito Santo. Então, sempre que eu desmotivo, o contrário da desmotivação não é eu tentar me motivar na marra. Não é debaixo de culpa e de esforço eu tentar me motivar. Quando eu desmotivo, eu preciso me arrepender e dizer, Deus, eu me entrego agora ao Senhor. Eu dependo de Ti completamente. Me motiva novamente e novamente. Me motiva, me dá ânimo para me ler a palavra. Aí eu vou ler com alegria. Senhor, me ajuda a orar, porque eu não sei orar. Me dá ânimo para orar, me dá ânimo para evangelizar, me dá ânimo para eu jejuar, me dá ânimo para mim ir na igreja, porque hoje eu não tô com uma preguiça aqui, eu não quero levantar do sofá, não quero ir para a igreja, não quero estar com os irmãos, eu estou desmotivado. Então, ou você se entrega à desmotivação, ou você tenta se esforçar e se motivar a si mesmo, tudo isso é em vão. É areia movediça. A pessoa que está na areia movediça, ela fica parada, ela afunda. E se ela se esforçar, ela afunda. Não adianta. Então eu não posso, debaixo de culpa e condenação, melhorar-me. Se eu estiver magoado, eu não posso agora dizer assim, tá, eu vou perdoar porque Deus quer. Não, é um milagre. Eu dependo do Senhor para que aquela mágoa saia e o amor de Deus brote novamente. Se eu estiver impuro, não adianta eu fingir, não, eu não olhei, eu não desejei. Não, eu tenho que dizer, Senhor, cobre com o teu sangue. A volta sempre é arrependimento e fé, debaixo do sangue e dependendo do Espírito para operar. Então, a tendência da carne, irmãos, é nos levar para longe de Deus. E a carne, o melhor da carne é trapo de imundícia. Há muitas pessoas que elas estão assim, se cobrando de si mesmas. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que orar. Elas estão no comando nessa consagração. Elas estão se esforçando. Elas estão ali, sabe, tentando ir na marra, mas não é com alegria. Porque quando Deus produz aquilo, é diferente. É com alegria. Aí está o selo de uma obra feita em espírito e verdade. Nós vemos que aquela sarça ela ardia e não se consumia, porque o fogo ali foi colocado por Deus. Então aquilo ali é um milagre. Somente Deus que pode fazer aquele estar queimando e não se consumir. Somente Deus. Em Levítico 6,13 diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então quando nós vemos que Deus, Ele pode devolver a alegria da salvação. Davi escreveu isso no Salmo 51. Torna-me da alegria da salvação. Porque ele tinha perdido essa alegria quando ele pecou com Batseba. Ele ficou ali meio escravizado pelo pecado, cegado, culpado, detonado. Então ele, Senhor, torna-me dar a alegria da salvação, né? Aqui eu vou ler para você, para nós orarmos, 1 Crônicas 26, tá bom? 29. 1 Crônicas 29, versículo 18, tá bom? É muito importante que nós compreendamos, amados, que todas as vezes que nós caímos espiritualmente no desânimo, na preguiça, na apatia, porque isso é muito comum, o diabo luta para que sejamos desanimados na leitura bíblica, na oração, no estar com os irmãos. O diabo luta e nós não conseguimos sair com armas carnais, com culpa ou por nós mesmos, sabe? É sempre se voltando ao Senhor, inconformados. E Deus, estou preguiçoso, cobre com o teu sangue ser pecado. Maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Eu sou abençoado. Então agora eu recebo ânimo. Amém? Que pede, recebe. Aqui em 1 Crônicas 29, 18 diz assim, Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos e do coração do teu povo. Encaminha o seu coração para ti. Estou dizendo, Senhor, desde a queda, a tendência do ser humano é ele se cansar, se desmotivar. Mas, Senhor, mantém
esses pensamentos, sentimentos, esse desejo, me mantém interessado por Ti e me mantém minha mente voltada para Ti, porque às vezes a minha mente volta para a preocupação, para o defeito dos outros, para o pecado, para o mundanismo, a mente vagueia, a mente é peregrina, ela vai para longe do Senhor. Senhor, me ajude que minha mente volte para o Senhor e que o meu coração se interesse pelo Senhor, pela palavra do Senhor, por estar diante do Senhor. Me ajuda a fazer isso com alegria, com a sua ajuda. Eu vou fazer com alegria, com amor. Mas se eu fizer isso sozinho, debaixo de culpa, de condenação, eu vou fazer isso forçado, na marra. Será chato, será monótono, será infrutífero. Porque aquilo que nós estamos tentando, sabe? Quando a gente tenta debaixo de culpa, debaixo de condenação, de esforço da carne, suor da carne, isso é maldição. O que o Espírito produz não acrescenta dores. Eu quero orar com você, quero agradecer a você que participou dessa live comigo, tá bom? Como eu tinha lá um culto quinta-feira em Colombo e nós temos fazendo os cultos às quartas, sempre às quintas-feiras, este horário eu estou passando aquele estudo que eu estaria passando lá em Colombo, amém? E orando junto com você. Então se disciplina para estar conosco sempre que possível, às quintas-feiras à noite, para nós estarmos estudando aqui nessas lives, amém, amados? É muito bom. Assim como nós temos lives quinta-feira à noite, nós também temos live todo sábado, 11 horas da manhã, que é a manhã de jejum que eu fazia na igreja. Nós estamos agora provisoriamente em Colombo, então eu não estou fazendo o jejum na igreja, mas estou fazendo pelas lives. E aí você liga aí o teu Facebook, né? Você tem um aplicativo e assiste ao vivo. Se você não puder, depois eu passo lá no WhatsApp, no YouTube, eu passo o áudio e o vídeo para os irmãos que não têm o aplicativo do Facebook, tá bom? Nós vamos orar agora. Pai, eu uno a minha fé com esse meu irmão. Shalom. Debaixo do sangue de Jesus, perdoa toda nossa culpa. Isso não resolve, Pai. Toda condenação, todo esforço na carne. Meu Deus, não adianta. Adão e Eva não livram a si mesmo. É o Senhor que os livra e faz promessa. Pai, perdoa tudo que nós tentamos fazer separados de Ti. Tentamos fazer para o Senhor, ao invés de fazer com o Senhor. Porque não podemos te servir sem ser servidos pelo Senhor. Não podemos te servir debaixo de condenação ou de esforço. Só podemos te servir com alegria se estivermos dependendo de Ti completamente. É a graça que nos faz avançar. É a graça que nos mantém motivados. Eu quero profetizar o Teu Shalom, que é proteção, que é saúde, que é provisão, que é bênção para todas as áreas. Toca essa vida, essa família, eu destruo agora todo o mal. Se haver legalidade e brecha, cobre com o Teu sangue, leva ao arrependimento. E produz agora, meu Deus, um novo fôlego, para que essa pessoa, a partir de agora, venha te buscar com alegria, com amor, pela graça, não pela carne. E ela possa, meu Deus querido, aprofundar o seu relacionamento com o Senhor como nunca antes. Porque isso não é algo que nós temos que fazer. Isso é um milagre que o Senhor nos concede todos os dias. O privilégio de estar na Tua presença não é uma obrigação que nós temos que produzir. É algo que nós recebemos de Ti. É um privilégio. Somente o Senhor nos coloca na Tua presença. Somente o Senhor abre os nossos olhos e nos dá um coração agradecido e feliz. Se tentamos na carne, não Te achamos. Mas se dependemos de Ti, se somos humildes, aos humildes o Senhor dá graça. Os soberbos acham que podem fazer sozinhos. Mas nós dependemos de Ti completamente, em nome de Jesus. Quero agradecer a você que participou comigo dessa live. Um grande abraço. Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Ainda nessa madrugada, oro e incluo vocês. Orem por mim, para que Deus continue nos dando graça para pregar a Sua palavra e evangelizar as nações. Em nome de Jesus. Amém?